Cardápio Rural está de volta e agora você confere a média de preços de alguns produtos agrícolas no quadro Cotações. O café desfolpado em Vitória da Conquista está custando R$ 490 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 390 e o tipo Rio está sendo vendido por R$ 290. A arroba do boi gordo fecha a semana com média de preço de R$ 140 em Jequié e R$ 142 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a 95 centavos em Itapetinga e R$ 1,15 em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando R$ 150 em Jequié. Agora, fruticultura. O centro da laranja está saindo a R$ 15 em Juazeiro. Já o quilo do mamão formosa sai a R$ 1,30 em Salvador. Batata, mandioca, cenoura, essas são algumas raízes que fazem parte do nosso cardápio e você vai conhecer melhor a respeito delas na matéria a seguir. Com certeza você já experimentou uma manihot suculenta crantz ou uma discória trífica, talvez uma Daucus carota. Esses são os nomes científicos dos alimentos que fizeram ou fazem parte da sua alimentação. Estamos falando da mandioca, inhame e cenoura, que fazem parte da família das raízes tuberosas e tubérculos. Bom, aqui na região a gente trabalha aqui com algumas raízes, como no caso da batata doce, hipômia, né, da família convolvulácea, e trabalhamos também com a parte da mandioca, que é uma outra raiz, que é uma raiz tuberosa, ela acumula substância de reserva. E aqui na região a gente tem bastante produção, tanto aqui na região de Vitória da Conquista, como na parte de Planalto, na parte de Anagé também se produz, mas uma das regiões mais produtoras aqui próximo da gente é justamente Tremedal e Belo Campo. A mandioca é uma planta arbustiva e que possui a raiz dela com bastante acúmulo de substância de reserva. E essa substância de reserva é uma substância amilífera, rica em amido, o que vai transformar em açúcares. E a outra planta que a gente falou aí seria a hipômia, né, da família convolvulácea, que é a batata doce. Esta é uma planta também bastante produtiva, que em toda a região de Vitória da Conquista, assim como nas regiões circunvizinhas. É uma planta também trepadeira ou então escandente, em que ela vai acumular substâncias de reserva também sob a forma de amido. Bom, existem outras plantas que se pratica também aqui na região o seu cultivo, como é o caso aí do Acalósia, o gênero Acalósia, que é uma planta da família Arácea, e ela vai apresentar um rizoma subterrâneo. Não é propriamente uma raiz, é um caule, tipo rizomatoso, e esse caule é comestível. Ele vai guardar também grandes quantidades de amido. E esse amido é muito saudável porque ele não é assim, é muito doce. Ele, inclusive, é dietético. Além desses alimentos fazerem parte da nossa alimentação, eles têm uma importância nutritiva que gera energia para o nosso corpo. Então, hoje a gente tem como principal fonte, né, como uma das principais fontes de carboidrato, as raízes e tubérculos, que vão estar nos auxiliando no nosso dia a dia como manutenção de energia e como fonte primária de fazer nossas atividades diárias. Então, é importante o consumo, de preferência nas 3 principais refeições, para que a gente mantenha as nossas atividades de uma forma estável e consiga ter uma boa produção de energia durante o dia. As raízes, mandioca, inhame, batata doce e os tubérculos, cenoura, beterraba e o nabo, por exemplo, possuem reservas de energia que se encontram abaixo do solo. Agora, a gente tem também os caules subterrâneos, que muita gente, eu acho que confunde com raízes. Por exemplo, a batatinha nossa, a batata inglesa, que é o Solanum tuberoso, ela é uma planta, é um caule tuberoso, né? O tubérculo é um caule. Ela se diferencia do rizoma, né, justamente por possuir crescimento limitado, ao passo que o rizoma, o crescimento é ilimitado. As diferenças entre as raízes e os tubérculos podem ser reconhecidas no caule. As raízes possuem o caule dilatado, já os tubérculos possuem o caule em formato oval. Além disso, existem diferenças também na hora do preparo. Geralmente, as raízes são cozidas e os tubérculos são consumidos crus no preparo de saladas.
Para uma melhor absorção e um melhor aproveitamento até dos nutrientes, uma das melhores formas é o cozimento. A gente consegue ter uma forma mais propícia de absorção e aí a gente consegue ter um melhor aproveitamento desse nutriente especificamente. Muitas vezes ele se fazendo o suco, se ele não for pré-cozido antes, a gente não tem uma total absorção de nutrientes. Então você vai acabar consumindo um produto, mas você não vai ter a absorção 100% adequada. A não ser que você faça o cozimento antes, como é muito comum às vezes se fazer o suco da própria batata doce. Então você faz o cozimento antes para depois você bater o ingrediente com algum outro nutriente. Esses alimentos, por serem ricos em carboidratos bons, fazem parte de dietas restritivas, ajudando na alimentação de quem quer emagrecer ou quem tem restrições alimentares. Inclusive os pacientes que têm intolerância, né, em alguns alimentos com glúten, enfim, eles podem fazer uso desses alimentos. A gente só deve ter cautela na quantidade do alimento que vai ser utilizado, que é um alimento rico em carboidrato. Então, para pacientes que estão fazendo algum tipo de dieta com restrição de calorias ou dieta para diabetes com contagem de carboidratos, deve-se ter o controle da quantidade, mas o alimento em si é liberado. E para quem deseja começar a cultivar as raízes e os tubérculos, saiba que o clima da nossa região é propício para a adequação desses alimentos. As plantas geralmente elas são de clima tropical e subtropical, justamente ideal aqui nessas regiões nossas, que seria essa faixa aqui da Bahia, daqui até próximo ao Paraná. Quando chega já assim Santa Catarina, Paraná, em que a gente tem um clima já semi-temperado, né, em que as temperaturas caem às vezes abaixo de zero, aí realmente o seu cultivo fica comprometido, e até porque cai às vezes a parte de gelo e tudo, granizo, não é? E aí não é recomendado nessas áreas. A planta não resiste e a sua produtividade fica comprometida. Criação de abelhas é a alternativa de renda para a agricultura familiar na Bahia. O estado é o terceiro maior produtor de mel de abelhas africanizadas do Nordeste, com uma produção anual de mais de 600 mil toneladas, conforme o levantamento da EBDA. Este número é resultado do trabalho de 8 mil agricultores familiares baianos que vivem da criação e manejo dessas abelhas. A meta da EBDA é formar até 2015 11 mil famílias rurais na agricultura. E o SB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes.